estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast animal. Hoje eu converso com o Strauss Michalski, é isso? Michel. Michalski. Né, para a gente conversar um pouquinho sobre a questão das araras, né? E eu vi pelo Instagram, cara, assim, todo mundo que eu comentei, inclusive, achou o máximo. Porque é realmente muito interessante, né? Deixar você se apresentar, aí a gente começa a conversa. Eu sou Strauss Michel, eu sou professor de computação, por incrível que pareça, mas tenho um banquinho de aves treinados para voo livre, são 4 araras, né? Então elas voam e voltam. Né? A Manu é a mais velha, essa que está aqui no fundo, ela já tem 7 anos aí em liberdade. E estamos aqui para conversar um pouquinho hoje. E como é que começou essa história com as araras? Porque começou com as É, araras. Na verdade, começou com uma maritaca. Quando eu era criança ainda, eu resgatei uma maritaquinha, eu brinco que ela foi meu primeiro professor, né? E cadê? Eu preciso do microfone aqui, não pode tirar, não. Mas eu resgatei ele e ele acabou aprendendo a voar, mas ele não foi embora. E aí foi a hora que eu atinei assim, falei, nossa, para ter um bicho desse, você não precisa exatamente prender, né? Nem cortar a árvore, que nem o pessoal faz normalmente. E esse Manitaqueira, né? Famoso louro, ficou lá em casa há muito tempo assim solto. Ele voava com bando durante o dia. No fim do dia ele estava lá em casa esperando a janta dele. E ele vivia nessa dualidade ali, com a liberdade dele. Na hora que dava um BO ali na natureza, né? Na hora que ele assustava e tal, ele voltava, ele tinha o conforto e a segurança lá de casa. E foi quando eu percebi, né, que dava para ter um bicho desse sem necessariamente prender. E aí tal, aí eu fui seguir minha carreira, fui estudar, e aí quando eu fui fazer o meu mestrado, que eu descobri que dava para comprar uma arara dessa legalizada. E aí eu fiquei aficionado com a ideia. Que nem a Manu tá aficionada aqui com o microfone. Mas eu fiquei aficionado com a ideia e fui atrás de saber, e nisso, eu estava morando em São Paulo, fazendo mestrado, comecei a procurar na internet e descobri o voo livre. Aí foi a hora que clicou assim na minha cabeça, né? Falei, nossa, posso ter um animal desse nascido do cativeiro, um criatório autorizado pelo IBAMA, e posso treinar ele para voar intencionalmente, né? Então agora faz sentido ter um animal desse de estimação, porque até então eu achava, né, meio complicado você pegar um bicho desse e tirar, né, a principal característica dele, que era o voo. E aí eu fiquei aficionado com a ideia, fui estudar e me organizei. Falei, assim que eu tiver uma casa, que eu tiver uma estrutura, eu quero ter uma área de estimação. E aí foi quando a Manu veio. Eu mudei aqui para essa casa, né, em Poços de Caldas. Eu falei, não, agora eu tô aqui, tô estabilizado, moro numa casa que até então estava em República, estudando e tal. E aí eu comprei a Manu e fui procurar para estudar um pouco mais sobre voo livre. Eu acabei tendo que fazer um curso, né, para entender, porque no comecinho eu tentei treinar a Manu meio que por conhecimentos gerais, assim, o pouco que eu achava na internet, mas eu percebi que não foi suficiente. Comecei a ter uns sustos aí com a Manu, porque a Manu começou a voar e ela chegou a voar, tipo, 2 quilômetros, eu não entendi exatamente esses comportamentos e tal. Aí eu procurei um curso, achei um norte-americano chamado Chris Viro. Ele tem uma técnica aí e ele ensina via Skype. Aí eu fiz o curso com ele, treinei a Manu e aí foi a hora que o bando começou a aumentar, que eu descobri que a Manu não estava tão feliz sozinha, né? Que eles vivem em bando. E aí foi aumentando. Aqui eu tô com a Manu e o Tadeu, mas são 4 araras, né? Tem o Gilberto e a Dolores também que estão guardados lá para poder deixar eu conversar com você, senão a atenção está para eles. E aí com isso aumentei o banco, todo mundo foi treinado usando essa técnica e estamos aqui curtindo, né, essa vida de liberdade e de cativeiro misturado, né? Porque eles têm os momentos de liberdade deles, eles voam e tal, mas no fim do dia eles dormem, né, de segurança e no quentinho da gaiola deles. Então eles passam o dia solto. Parte do dia. Depende um pouco da minha disponibilidade, que eu gosto sempre de estar de olho, assim, que tá, eles estão fazendo e tal. Uhum. Então, sou professor, eu tenho um horário mais flexível, tem dia que eu dou aula à noite, tem dia que eu dou aula remota, né? Então, acaba que quando eu estou em casa, elas estão soltas, né? Aí, se eu vou para a escola, se eu vou trabalhar, eu acabo ficando no viveiro e à noite Até por eles uma vão para questão a de gaiolinha de segurança dormir. também, né?
Sim, tem que pensar bastante na segurança, porque eu brinco que é uma criança de 4 anos de idade com um alicate de bico, né? Cara, Então, e dói. sim, dói e é muita curiosidade. Eles saem, vão destruindo o que pode, o que não pode, eles tentam brincar, então tem que estimular eles bastante, eles procuram muita coisa para fazer. Eles são Enquanto bastante eles estão na curiosos, né? muito, muito. Agora eles estão aqui curiosos do que eu estou falando, mas enquanto eu estava montando tudo aqui, eles estavam tentando destruir o puleiro, estavam mexendo aqui, perceberam que eu estou com fone, microfone, eles perceberam, já estão tentando entender o que que é, mas tem uma curiosidade, né? Eles são muito inteligentes, então eles estão usando o cérebro deles o tempo todo. Então, um dos desafios de ter um animal desse é justamente isso. Por ele ser tão inteligente, a gente tem que conseguir estimular ele e não deixar ele com a cabeça à toa, porque senão ele vai procurar o que fazer, né? Uhum. E como é que é essa convivência com eles, cara? Deve ser muito bom. Sim, eu consegui organizar minha rotina para poder ter esses momentos com eles, né? E a questão do voo livre ajuda bastante, porque eles gastam energia, então acabam ficando mais calmos, que nem eu. Aqui eles já voaram, então você pode ver que eles estão mais tranquilos e tal. Mas que se eles não tivessem voado, eles tivessem com a energia toda guardada agora, eles iam estar aqui procurando alguma coisa para fazer, tá conversando, tá gritando, né? Então, é, entender, né, da fisiologia do animal desse, entender das necessidades dele, facilita bastante esse convívio, né? Tem muita gente que fala, a arara faz muito barulho, grita muito, realmente grita. Mas você entendendo por que que ela tá gritando, né? Às vezes é porque ela tá no tédio, tá ansiosa lá e é por isso que ela grita. A gente consegue organizar aí, né, esse convívio de uma forma bem interessante. Né? Então, essa parte do exercício físico é um deles, né? Tem os exercícios mentais ali também, que eles têm forrejamento, né? A comida mesmo eu não entrego na bandejinha de mão beijada, assim, né? Não toda a comida. Parte dela fica em brinquedo de forrejamento, para eles terem que usar o cérebro ali para procurar comida, né? Então, tem toda essa parte aí de ocupar a cabeça deles, parte do dia, para eles conseguirem gastar, né, essa energia física e mental deles, para eles serem animais mais tranquilinhos assim, né? E se eles tiverem muita energia, você vê que acaba que são animais bem diferentes. Vão estar gritando, vão estar mexendo, às vezes eles chegam até comportamentos compulsivos, né? De brigar, de arrancar perna, de se automutilar. Então é um negócio meio, uma balança aí que a gente tem que conseguir suprir essas necessidades. E eles são ciumentos? Um ciúme do outro ou não? Muito. E aí quem leva nessa briga aí do ciúme sou eu, né? Que eu tô ali no meio. São dois casais, então um casal tem muito ciúme do outro, tanto é que eu trouxe um casal aqui e o outro casal está separado. Então, às vezes, tá um casal no ombro e o outro no braço, e eles querem subir no ombro todo mundo, aí não dá certo, e começa a ter as brigas lá. De vez em quando eu posto uns vídeos aí de umas picadas, de umas rusgas que acontecem, A mas Manu é a mais é, velha. a Manu é mais velha, tá comigo há mais tempo. Ela foi a primeira a chegar. Ela tem 7 anos. E E como é que é esse treinamento? Porque eu vi assim, pelos vídeos no Instagram, cara, parece algo tão. O comportamento parece algo tão natural com você. o treinamento, ele tem etapas, mas ele realmente, o que eu fiz foi, eu ensinei, é como se ensinar uma criança a andar de bicicleta, eu ensinei eles a voar, ensinei mesmo, né? Dei as possibilidades para eles aprenderem a voar, e a partir daí eles escolhem onde que eles querem estar, o que eles querem fazer. É porque é de senso comum você falar, ó, uma ave, um passarinho, né, sabe voar. E, na verdade, não, eles não nascem sabendo voar, eles têm que criar essas habilidades, que nem uma criança não nasce sabendo andar. Quando ela desenvolve tudo, ganha equilíbrio, tem a coordenação motora para tal, ela começa a andar. Mas tem aquela fase de aprender. Então, o treinamento, ele consiste nisso. A gente ela divide em fases, né, do nível 0, depois do 1 até o 5, e a gente vai levando eles nos espaços específicos para eles desenvolverem as habilidades de voo, né? Que nem uma criança, você não consegue ensinar ela a equilibrar uma bicicleta, falar, não, põe um pouco mais para um lado, mais para o outro, né? Você vai lá e ela vai entendendo, e aqui é mais ou menos isso. Então, o primeiro lugar que a gente vai, que a gente fala nível 1,
é um rasto plano, né, sem nenhum obstáculo, para o animal começar a entender como que funciona, né, essa dinâmica deles organizarem o voo, de frear, de subir, de descer, né, sem se preocupar com muito obstáculo nem nada. Aí, depois que eles entenderam isso, desenvolveram essas habilidades, a gente vai para o nível 2. O nível 2 já tem um nível maior, eles vão ter que começar a preocupar com a questão, né, de altura, altitude e navegar mais, vamos assim, no plano tridimensional. Aí depois do plano do nível 2 a gente vai para o nível 3, que a gente já começa a colocar alguns elementos tipo árvore, algumas construções ali, que eles vão ter que desviar, ter que entender como que faz, vão começar também a perder contato visual com a gente, e aprender algumas habilidades de navegação, e aí depois ter o nível 4 que aí eles já vão ter mais desses componentes, né, de árvore, de casa, de construções, que eles vão perder cada vez mais o contato visual e eles vão criando essa habilidade de navegação, né, que a navegação é um dos componentes que eles precisam entender bastante para poder, né, conseguir se organizar e voltar do ponto de partida, né, que é uma das habilidades bem complexas aí de desenvolver, né, mas eu, do jeito que eu faço, que eu viajo muito com eles, né, então a gente tem o que a gente chama de rally point, né, que é o ponto de partida, então da onde eu soltei elas é onde que eu quero encontrar elas no final. Elas têm que entender isso, sair, fazer esse voo de reconhecimento, entender que é aquele lugar que a gente vai ficar e conseguir se organizar para voltar, né? De vez em quando dá uns probleminhas que às vezes aparece um avião ou alguma, né, intempérie ali no meio que eles acabam tendo que voar sem entender tanto o lugar e pode acontecer deles se perderem, né? Mas a gente está aí já na estrada, já viajou muito, conhecendo vários lugares e até hoje tem dado tudo certo, né? Uma vez ou outra dá uns probleminhas desses eles ainda se perderem em um lugar novo, mas eles já têm essa habilidade de mapear o lugar que eles estão, né? Então, a questão do nível é justamente isso, eles desenvolverem essas habilidades, ganharem preparo físico, né, para conseguir voar e escolher onde que eles estão. Então, hoje em dia, eu vou dizer assim que eles têm todas as habilidades de voo que uma ave selvagem provavelmente teria, né, entendendo que eles têm uma quantidade, né, de tempo de voo menor um pouco, vamos dizer assim, mas eles têm essas habilidades, né, eles conseguem entender predador também, evasão de predador, várias coisas aí, e eles conseguem voar e tomar a decisão de onde eles querem estar. E aí a questão deles escolherem estar comigo, aí é outra parte do treino. É outra parte do treino. E é a parte que eles me entendem como parte do bando, né? Então eu tá aqui, a gente está junto, parte, né, do bando deles, eles entendem que estando junto do bando é onde que eles estão mais seguros, e aí eles, no final das contas, eles me entendem como um ponto seguro, né? Um ponto seguro ali para estar junto. Então é a hora que eles escolhem estar comigo, né? Então isso é uma parte do treino também. Mas a decisão de como que eles vão fazer, para onde eles vão fazer, quanto tempo que eles vão voar e tal, é toda deles, né? É Inclusive quase tem situações. que uma reintrodução assistida. Sim, Assim, a né? A grosso gente, modo, né? Porque eles têm todo o sim, comportamento de vida livre, mas com local tem, seguro para retorno. sim. E aí tem algumas habilidades que eu não ensinei, que nem procurar comida, procurar água, né? E porque acaba que a gente nem tem esses ambientes aqui, né? Então, Uhum. ter medo de humano, de cachorro é uma coisa que eu tenho tentado manter. É um pouco mais difícil, todo mundo querendo dar comida e passar mal neles, né? Mas é uma coisa que eu tento manter também, porque como eles passam o tempo fora, às vezes eu não estou conseguindo exatamente acompanhar onde eles estão e tal. Eu tenho medo do pessoal tentar roubar e tal. Então é um dos É um medos que eu risco. tenho aí, umas preocupações. Sim, que eu entendo que a partir do momento que eu solto eles, tem vários riscos acontecendo, né? E eu tento organizar para minimizar esses riscos ao máximo. Mas eu entendo que eles estão ali, mas eles valem mais a pena eles correrem esse risco do que eles estarem presos dentro da gaiola, né? Então eu acho que esse Assim, eles risco ficam muito vale a mais mais na felizes, né? balança de. Oi? Você vê que eles ficam muito mais felizes com uma Com situação dessa. certeza. Eu sou suspeito para falar, mas na hora que eu solto essa turminha que sai voando, fazendo acrobacia,
super se divertindo assim, sabe? Eu até arrepio na hora de falar isso pra mim. Não tem momento que eles estão mais felizes, sabe? Tem muita gente que é até engraçado. Tem gente que fala, não, porque eles vão só na hora que eles vão procurar comida, na hora que eles são obrigados, não sei o quê. Mas na hora que eu abro a porta da varanda aqui e dou a possibilidade deles voarem, que eles já saem todos gritando, assim, não para nem para dar tchau para ver o que está acontecendo. Essa hora tenho certeza que eles estão felizes, eles estão sendo, né, as aves que nasceram para ser, né, curtindo o vento e aproveitando essa liberdade, essa possibilidade do voo. E já teve alguma crítica, alguma coisa pelo fato de você criar essas araras? Ah, tem, a gente tem sempre pessoas controversas aí, né? Tem situações, tem uma linha de biólogos aí que tem um pensamento mais conservacionista, que levanta até vamos dizer, uma hashtag aí que é Silvestre no Pet, né? E eu tenho muita sorte que da forma com que eu trato esses animais, o pessoal vem, mas nem sempre, até hoje, não sofri tanto ataque direto assim, não. Eu sei que tem gente que é contra, tem gente que é a favor, tá cada um ali na sua caixinha, ataque direto, nunca tive, mas eu conheço alguns amigos que tiveram, né? E eu tô aqui justamente para mostrar isso, que a gente pode ter uma convivência, sim, que a gente respeita a biologia desse tipo de animal, né? E essa questão de falar que silvestre não é pet é uma coisa cultural nossa, de a gente parar para ver, né? Tem os povos originários aqui da América em geral já criaram esses animais, né? A gente sempre teve uma fascinação. Aí chegar aqui e falar que só cachorro e gato que é animal de estimação, o resto não foi domesticado, acho meio complicado. Até porque se os cachorros e gatos foram domesticados, teve todo um processo ali dentro disso, né? Então, eu gosto de mostrar isso. Eu tento não humanizar tanto os meus animais, apesar de eu fazer, mas justamente para mostrar que eles são animais, têm vontade própria, né? E tento mostrar um pouquinho dessa realidade na internet, né? Eu acho que eu tenho uma certa responsabilidade a partir do momento que eu tenho essa visibilidade aqui, ó. Tá vendo? Ó? Eu mostro de vez em quando a gente leva uma bicada, uma coisa assim, quando a gente contraria eles são animais Eles têm fofinhos e personalidade, tal, né? mas tem. Queria mexer no fone, eu não deixei, ó, eu levei uma bicada. Porque eles têm uma E personalidade. Apesar, é, de serem indivíduos tratados de forma igual, cada um tem a sua personalidade. E deve ser sim, é muito complicado você engraçado. administrar isso, né? Muito, muito. Agora eu tô mais perdido ainda que eu tô com um bandinha de 6 tiribas, né? Seis tiribas do barriga vermelha. E aí agora eu tô aprendendo a conhecer elas. Mas as araras são 4. No começo eu tive dificuldade para conseguir o petisco, porque tipo, tem um petisco que uma preferia, a outra não gostava tanto, que, né? A Manu não gosta de macadâmia de jeito nenhum, todos os outros adoram. Aí até eu consegui achar um petisco, ó, falei petisco aí, veio. Até eu achar um petisco que fosse da preferência de todo mundo, foi bem engraçado. Mas até hoje, quando eu uso um mix de petisco assim, se eu dou uma macadâmia para Manu, ela já dá fora, assim, ela fala, não gosto disso não. E disso vai também várias coisas, a forma que voa, é muito engraçado. Tem hora que às vezes está longe, eu estou vendo só a silhueta deles e eu já consigo diferenciar um do outro. O pessoal fala, mas como que você sabe? Eu falo, do jeito que voa, do jeito que cada um comporta, o Tadeu mesmo. O Tadeu se deixa fica em cima do telhado da casa só vendo o que está acontecendo, alerta ali o tempo todo. Enquanto a Manu fica aqui no corrimão, tentando descer e vir para mim, ficar aqui. Enquanto o Gilberto e a Dolores se deixam, ficam no parque ou nas árvores aqui perto, né? Cada um tem uma preferência, cada um gosta de fazer uma coisa. E, querendo ou não, eu criei eles de forma bem similar, né? Então, é a hora que eu acho que a personalidade de cada um vem ali mesmo, né? E que E isso você vai conhecer essas aprimorando. personalidades de cada um também te ajuda até a localizar, exatamente como você falou, como você sabe, até pelo voo, né? Te facilita também a saber, é um, é outro. Bastante. Tem hora que pelo tipo de vocalização eu já sei, Tadeu que tá lá, que ele tá gritando, chamando todo mundo para ir lá. É muito engraçado isso. O pessoal fala assim, e querendo ou não, eu convivo com eles bastante, né? Faz 7 anos, acaba que você vai entendendo como que cada um funciona, né? O E que a que cada um vocalização gosta. também é diferente. Mais ou menos. Eles têm
vamos dizer assim, o vocabulário deles é mais ou menos o mesmo, mas cada um usa em momentos diferentes. Eu consigo entender assim. E por ser espécie diferente, às vezes o tom também de cada grito muda um pouquinho. E É levou um porque tempo cada um até é você de uma pegar espécie essas diferente. particularidades, né? Leva um certo tempo. Sim, mas é convivência, né? Porque que nem quando eu viajo mesmo, eu viajei para o Nordeste, foram 30 dias de carro, com as 4 aves comigo, passando tipo 24 horas do tempo com elas. Então, querendo ou não, a gente vai pegando, é que nem família mesmo, você já começa. O pessoal pergunta, ah, mas como que você diferencia um do outro? É que nem separar irmão gêmeo, né? Você sabe ali, um tem uma manchinha, outro tem não sei o quê, um tem um tique, então você vai aprendendo assim. Né? Com as araras é mais fácil que elas têm cor diferente, mas os pequenininhos é um desafio um pouquinho maior. Mas da convivência a gente vai entendendo isso tudo como que funciona. E como é que você selecionou? Então, eu não sei explicar isso direito, não. Foi as oportunidades aí e tal. A primeira foi a Manu, foi uma Canindé, que sempre foi minha paixão. Eu acho, eu sou suspeito para falar mais para até hoje, eu ainda acho que é a ave mais bonita que tem, a arara mais bonita que tem, é a arara Canindé, a cor dela, a forma com que é dividido, tipo, aonde é azul, onde é amarelo é amarelo, não tem a mistura, tem, tipo, as listrinhas tudo separadinho, assim, para mim é a mais bonita, né? E aí dali foi vindo as oportunidades. Eu tenho uma arara catalina, né, que não é tão comum. Quando eu descobri o criatório que dava para comprar, eu fui lá e peguei. Tenho uma arara canga também. E o Tadeu que é a arara vermelha. O Tadeu que foi o último aqui que eu vim pegar, ele, ele era... Eu ainda estava na dúvida de qual espécie ia vir. Eu estava querendo pegar um para justamente fazer par para Manu, porque eu não tinha entendido isso exatamente, que eles iam viver em duplas, né? Eu achei que eu ia conseguir manter um trio razoavelmente bem, mas não deu certo. Formou um casal lá, Gilberto e Dolores, e a Manu sobrou de novo sozinho. E aí o Tadeu foi meio a oportunidade. Eu estava entre algumas espécies, mas eu queria uma que desse para parear com a Manu, e acabou que deu certo. Os dois têm uma diferença de tamanho pequena, então acaba que dá para fazer companhia para o outro. Mas foi assim. E as pequenininhas foram aparecendo na minha vida a partir do jeito, da forma com que eu crio as araras, o pessoal veio oferecendo, e aí eu acabei adotando, né? Então eu tenho algumas jandares verdadeiras e esse grupo da um bandinho de tiribas aí. Então, as jandares já entraram no bando de uma forma que eu nem imaginei que ia, sai voando com elas, acho que são araras, inclusive tem uma jandainha que ela é imprintada com a arara canindé. Quando eu estive no Mato Grosso, eu passei um aperto danado, porque passava a arara canindé selvagem, ela só ia atrás, porque eles têm um instinto de ir com um bando muito forte. Então, elas vendo a arara selvagem voando, ela ia. Eu peguei um apito para chamar, aí eu tinha que sair correndo e apitar, tipo, o que eu tinha de força no pulmão para mostrar para ela: não, não é aí que você tem que ir, você pode voltar que o seu bando está aqui. E foi muito engraçado. Que toda hora que eu estava em Rondonópolis, toda hora que passava um casal, um bando de arara canindé, era isso. Aí chegou uma hora que eu falei, não, eu vou soltar ela só na hora que eu tiver 100% atento, porque o instinto deles de ir com bando é muito forte. Eles nem pensam, eles só vão, eles vê voando, vai junto, depois ela para entender, opa, onde que eu tô indo, o que que tá acontecendo. E E você tem. A gente estava conversando um pouco antes de começar, né? Você está com 12 aves. isso. São 6 tiribas de barriga vermelha, 2 tirandaias verdadeiras e as 4 araras. E qual deles é mais complicado pra você treinar? Então, é diferente. Os pequenininhos, o desafio é maior porque eles são mais medrosos, mais difíceis de encontrar também, né? O desafio maior dos pequenininhos foi que eles vieram de doação. Eles já vieram com 2 anos de idade, as jandaias, e as tiribas têm tiriba de 4 anos que veio nesse grupinho aí. Então, se lidar com o bicho que não foi você que criou, porque as araras eu mamei que todos, vieram todos com 60, 40 dias, 60, no máximo 70 dias. Então eu tive aquele contato desde o começo, já expus a ela tudo que eu queria expor, né? Trabalhei boa parte das coisas. Agora as jandaias mesmo não, elas são grudadas com pessoas, elas adoram pessoas, e é uma coisa que eu tento evitar. Então as jandaias, se acontece algum probleminha assim, elas estão meio assustadas, a primeira pessoa que elas vê, elas pousam no ombro dessa pessoa.
é uma coisa que eu tenho que ficar bem atento, porque se não for uma pessoa de bem, né, eu tenho que ficar esperto para ver o que acontece. A sorte é que elas já aprenderam, ela olha assim e fala, opa, não é meu pai. E aí sai para procurar de novo. Mas no começo era isso, elas, e é por quê? Porque elas desde pequenas elas foram criadas nessa ideia, assim, que todo ser humano chegava, dava atenção para elas, então elas não têm medo de gente. As araras eu já fiz diferente, as araras eu não incentivei elas a irem em outras pessoas e tal, justamente para evitar isso, que como elas ficam soltas, né, esse contato assim com o humano é melhor ser um negócio mais, um pouquinho mais distante aí por segurança delas. E a arara acaba Infelizmente, né? chamando mais atenção também, né? Se ela Sim, for com todo mundo e tudo, é mais complicado. com certeza. Mas aí tá sendo assim, aqui perto tem um parque, né? Então elas vão lá pro parque e o pessoal fica doido. Tem hora que eu tô procurando elas no parque, é só olhar, ver que tem uma rodinha de gente em volta, eu sei que elas estão lá, quando estão tirando foto. Então elas ficam lá no alto da árvore, só curtindo lá. A Manu, na hora que vê uma câmera, ela já tá fazendo foto. Ela já entendeu que é para tirar foto, ela já tá lá fazendo foto, acha que é modelo. E como é que é o dia a dia? Porque deve ser complexo. Então, tem um kit de pergunta que eu já tenho uma resposta automática que eu nem penso para falar, porque o pessoal pergunta assim, e fala, mas vai voltar. O pior de tudo é o povo pergunta, mas volta. E aí tem gente que fica ali parado, esperando para ver se vai voltar, mesmo que não acredita. Mas tem um monte de perguntas assim que o pessoal me faz, que eu já tenho resposta de cor, assim, que eu tenho que responder todo mundo. E aí eu sei que toda vez que eu vou no parque, eu vou assim, eu tenho que estar ali preparado para conversar com todo mundo que vai vir gente, o pessoal vai vir conversar e tal. Mas é sempre legal, o pessoal vem com dúvida e vem meio incrédulo, assim, que o bicho sai e volta e tá tudo certo, mas sempre são experiências bem legais, assim, compartilhar essa vivência com essas pessoas. Tem muita gente que fica emocionado, né? Até engraçado, assim, mas já teve gente que viu e começou a chorar, assim, falou, nossa, nunca imaginei que ia ver isso na minha vida, sabe? Então, é sempre um mix de emoção aí muito, muito forte. E elas têm uma rotina também, né? Eu tento manter essa rotina, apesar de eu mesmo não ter tanto essa rotina assim, na correria do dia a dia, mas é isso. Aqui, quando, como eu falei, quando eu estou em casa, eu deixo elas soltas. No dia a dia, eu tento fazer pelo menos 2 voos por dia, caso elas não consigam ficar soltas o dia inteiro. Então, às vezes, eu solto elas de manhã, saio para trabalhar, e no fim da tarde solto elas de novo. O quintal aqui de casa é telado, então elas têm um espaço bem legal para elas passarem também o dia na hora que elas estão soltas, né? Final de semana aí eu já faço diferente, eu organizo para a gente poder passear e deixá-las mais soltas, né? Então já tem restaurante que eu vou almoçar de domingo, assim, pesqueiro, lugar afastado, que eu já vou, já deixo elas soltas, dá 4 horas da tarde que eu chamo elas para ir embora. E aí quando a gente viaja, tem que sair um pouquinho da rotina, mas acho que elas gostam também, né? De poder aproveitar, porque as viagens vêm nessa ideia, assim, de organizar uma viagem para elas, né? Que eu possa fazer com elas. Então a gente sempre está procurando um lugar que elas vão poder ficar soltas, procurando pousada que aceita animal de estimação, e é tudo organizado justamente para elas poderem aproveitar. Tem sido só experiência legal aí também. E é Já complicado aproveitou. montar esses roteiros, porque eu vejo assim, eu tenho meus dois cães e a gente realmente só viaja se puder levar. Só que é mais tranquilo, eu imagino, né? Você planejar para Então, poder ir com elas, né? aí que tá, eu não planejo tanto. Eu vou e deixo acontecer, porque o que acontece é que com ela, ainda mais no voo livre, eu não consigo falar, eu vou viajar tantas horas, vou chegar lá hoje. Às vezes eu chego hoje, às vezes uma resolve ficar 2 horas a mais na árvore, aí eu vou chegar lá só amanhã. Então eu fui montando esse roteiro que eu fiz dessa viagem mais longa, foram 30 dias, e eu tinha alguns compromissos. Eu tinha que chegar em Maragogi dia 14. Eu saí daqui dia 1º. Esse era o primeiro compromisso que eu tinha. E aí eu viajo, o que que eu faço? Eu viajo 2, 3 horas, acho um lugarzinho tranquilo, paro, solto elas, deixo elas voarem, aí alimento elas, guardo elas na caixa de transporte e aí a gente viaja mais um tempo. Até Então, para evitar o é estresse tudo. delas, né? Sim, então tem todo esse pensamento, né, essa organização aí da viagem, pensando no bem-estar dela.
Então, eu nunca fico mais que 3 horas sem parar para elas dar uma esticadinha, né? Mesmo que a gente não consiga um lugar para elas voarem, mas pelo menos tirar da caixa, dar uma água, né? Eu tenho esses puleiros assim que são montáveis, que eu já tiro e tal, mas às vezes eu acho uma estradinha de terra, eu entro numa estradinha assim, solto, elas voam e tal. Então é tudo organizado assim. Então essa viagem para o Nordeste mesmo foi assim, foi sem planejar. Hoje em dia a gente tem uma facilidade que na hora que você vai fazer as buscas na internet de lugar para hospedar, você consegue filtrar para o lugar que aceita animal de estimação. Né? Então, não sei se pode falar a marca, né? Mas tipo Airbnb, Booking, essas coisas, tudo já tem esse filtro de Tem. aceitar animal de estimação. Então eu usava ele bastante, assim, que aí eu já achava um lugar para passar a noite ou para passar o dia, sim. E aí quebrei essa viagem em algumas pousadas, que aí dava para ficar 2, 3 dias lá curtindo, sem ter viajando tanto. E aí cheguei lá em Maragogi, a gente ficou uma semana numa casa na beira da praia lá, foi maravilhoso, a turma também solta o dia todo, curtimos lá o Mar do Nordeste. E depois a gente voltou, né? Na ida a gente foi conhecer a Chapada da Diamantina, na Bahia. Depois a gente foi para Maragogi, conheceu a praia lá e desceu conhecendo o litoral. Aí na volta, essa paradinha de cada de 3 em 3 horas era numa praia diferente. Eu vinha, parava numa praia, conhecia, curtia Vida lá. ruim, chata. É, então. Mas e tem a questão do voo livre, né? E que eu vi alguns vídeos assim, acho que voando de parapente com elas e tudo, Ah, né? sim, o voo de parapente. É porque confunde, é o voo de livre de estatística e de parapente. O de parapente, cara, eu Sim, achei muito legal aquilo. foi uma Porque coisa que aconteceu. é É, é um negócio complicado, né? Assim, eu digo assim, complicado por conta do espaço, né? Porque o parapente, qualquer toquezinho que elas derem ali, pode dar um BO lazarento. sim, o pessoal vem e não percebe, não sabe o trabalheira que foi chegar porque a gente chegou até agora. O que aconteceu foi que a gente começou a ir numa escola de aula de parapente, que o pessoal fazia aula no chão com os parapentes menores. Aí a gente passava o dia lá enquanto os alunos faziam aula, a gente passava o dia lá no meio, fazendo piquenique, o dia com elas soltas no meio dessa escola, para elas entenderem as linhas do parapente. E foi mais de mês indo lá todo final de semana. Porque a primeira experiência que elas tiveram com parapente, elas viram aquele negócio gigante e falou, pô, Gabriel, super, né, gigante aí, eu tenho que fugir dele. Aí dali para poder mostrar que não, tá tudo bem, pode ficar aqui perto, não é um bicho nem nada. E aí disso a gente começou a fazer a ir lá durante essas aulas para elas entenderem que tem as linhas. E não teve, para falar que eu nunca tive um acidente com as linhas, teve uma vez que o Tadeu, ele se assustou, tava meio vento, o negócio veio assim, ele saiu sem saber o que estava acontecendo, e ele bateu na linha, mas não chegou a machucar. Mas foi uma vez só, mas que teve todo esse preparo aí, né? Esse cuidado para eles entenderem isso. Então, que às vezes o pessoal vê o videozinho lá da gente voando com elas junto e acha que foi só ir lá e tal, e deu certo. Ah, Não, deve ter teve sido uma todo. preparação Sim, e demorada, o né? mesmo foi com o voo delas também. Que tem gente que fala, eu vou fazer voo livre. Abriu lá, soltou o passarinho da gaiola, o bicho foi embora e nunca mais voltou. E não é assim, né? Teve todo esse treino, toda essa, né, esse passo atrás que não aparece aí nas redes sociais e o povo acha que é mágica, né? Que acontece assim, mas não é isso. Então, tem todo E deve um ser uma treino, uma sensação coisa que muito vai boa, acontecer. né? Poder voar junto É, com elas. nossa, com certeza. Eu Eu tô sou meio fazendo suspeito a que tem uma aula coisa que eu agora tenho que eu quero. Ah, oi? cagaço é de Repete? altura. Então até pra andar de avião comigo o negócio é complicado. Se eu te falar que eu também morria de medo de altura, eu nunca andei de roda gigante, montanha-russa, essas coisas que eu tinha muito medo. E aí, essa história do parapente começou da gente ir narrando, foi não sei o quê, porque é um lugar bem legal para elas voarem. Aí eu fiz o primeiro voo duplo, e o primeiro voo duplo, o que que aconteceu? Eu estava tão pilhado para entender como que elas iam se comportar, que eu não tive tempo de ter medo. E aí foi assim que aconteceu. E aí depois a gente fez, eu fiz dois voos duplos lá em Pirapora do Bom Jesus. Aí quando a gente estava viajando no Rio, o pessoal ofereceu. O pessoal, a gente estava lá na rampa passeando com ela, e eles falaram, vocês não querem fazer um voo, não? Eu falei, ué, eu topo. Aí eu fiz um voo lá no Rio, aí esse deu frio mesmo, pulamos lá da Pedra Bonita.
e pousou na praia. E lá eu estava muito nervoso por causa das araras, porque tem toda uma reserva florestal lá. Eu falei, nossa, e na hora que as araras verem que a gente está descendo pro mar, elas não vão para lá. Eu já sabia disso, que elas, toda arara mineira morre de medo de mar. Na hora que chega muito perto assim, elas preferem ficar longe. Eu falei, quero ver o que vai acontecer na hora que a gente chegar perto do mar. E não deu outro. Na hora que a gente chegou perto do mar, elas perceberam que tinha alguma coisa errada, só que elas voltaram para a pedra, elas conseguiram voltar lá para a pedra. Então, na hora que eu terminei o voo, peguei um carro e a gente voltou lá para buscar elas. Mas foi uma experiência sensacional. E, E aí, e a partir daí, eu comecei a fazer minhas aulas, né? Agora eu estou fazendo a aula, estou preparando para formar, estou esperando aqui o tempo colaborar e tal, mas estou pronto para minha formatura, para eu poder voar sozinho com elas, né? Já está equipamento, está tudo pronto. E aí, sim, aí eu vou poder curtir mais. Vamos ver como que vai ser essa etapa aí. e essa questão delas terem te incluído no bando, você fazer parte do bando, esses voos também pode fortalecer esse vínculo, não? Com certeza, porque até então eu sou marado um pouquinho diferente que não voa com elas, né? Já aconteceu algumas situações engraçadas, né? Que eles aprenderam a imitar o apito. Eu tenho um apito. Tá tudo certo aí? Eu tenho um apito que chamo elas. E elas já sabem imitar esse apito. E aí o que que aconteceu? Já aconteceu de aparecer um gavião, elas todas se enfiarem numa árvore ali por segurança, né? Tem, chama defensive perch, que é justamente essa hora que eles enfuleram lá para ficar mais seguro. E aí eu apitava para chamar elas, eles apitavam de volta, tipo, não vem você para cá, porque aqui que tá seguro, não vai, não, a gente não vai para aí agora não. E é muito engraçado isso. Então agora no voo a gente vai poder fazer diferente. E um desses voos duplos que eu fiz foram 15 minutos de voo e eles ficaram 15 minutos me acompanhando. Foi bem legal. Só que a dinâmica do voo do parapente é diferente da dinâmica do voo dele, né? Então ainda tem que ter um costume ali, né? As coisas vão mudando um pouquinho, mas está sendo bem divertido. E eles já aprenderam a pegar a técnica, que é aquele vento quente que sobe, né? Que os urubus usam muito, que a gente usa no parapente. Eles já aprenderam a pegar, e eles já até está sendo aperto por causa disso, porque com a técnica você sobe muito alto, muito rápido. E aí aconteceu deles voarem assim, deles se perderem a 4 quilômetros de distância, porque eles pegaram a técnica, o vento foi empurrando, e eles não conseguiram voltar, porque tem uma técnica para sair da técnica, né? E não tem jeito de eu explicar para eles que a técnica para subir na espiral, eles têm que sair na lateral e descer. E aí eles foram brigando com o vento e não conseguiram. Eles já estão aprendendo a usar os ventos que a gente usa no voo de parapente também. E isso vai facilitar também a questão de você treinar eles nessa voo mais, digamos assim, mais natural. Sim, mas ao mesmo tempo traz um desafio, porque com a técnica o que acontece? Eles sobem muito alto e eles acabam se deslocando muito longe, né? Então, um voo que eles acostumavam com, né, aqui a região aqui de casa, eles conhecem um raio de 2, 3 quilômetros, né? Esse dia eles foram parar a 4. Aí eles pararam num lugar que eles não conheciam, dois conseguiram voltar e esses dois acharam uma fazenda e ficaram parados lá na fazenda me esperando. Aí só achei no dia seguinte que o pessoal lá me avisou que eles estavam lá e eu fui buscar. Mas esse E dia aí o desespero deve foi, bater forte, né? sim, foi um desespero Porque eles não aí. voltaram. Mas eu fui da cidade inteira para procurar eles, né? Avisei na rádio, na TV e tal. Mas foi isso, o que aconteceu foi isso. Eles conhecem um raio de 2 a 3 quilômetros aqui em volta de casa, e por causa desse vento aí um pouquinho diferente, eles acabaram parar a 4 quilômetros de distância. E, o fato, e todo mundo por aí por perto também conhece eles. O que te Sim, ajuda também a ter uma segurança um pouco maior. Quando bastante. viaja que é mais complicado, né? Oi? Quando viaja que é mais complicado essa questão dos voos, Sim, né? Porque por aí o povo conhece eles, fica mais fácil. mas na viagem acaba que o pessoal também, por ser um animal diferente e tal, acaba que todo mundo fica meio atento ao que está acontecendo e tal. E por elas estarem em lugar novo, elas também ficam um pouquinho mais espertas e tentam não encontrar longe, assim. Uhum. E é, você treinou primeiro foi a Manu.
Sim, né? E eu acho que é ela mesmo no vídeo, que tem que ela tá até deitadinha de costas na mão, assim. sim, ela de Aquilo ali é todas é uma, a uma mais. confiança absurda que ela tem em você, né? Até pra Sim. ficar daquele jeito. É. Deixa eu ver se ela vai deixar. Deixa eu ver o carregar. Já? Aí, ó. É, mano. Ô, minha filha, ó. Cara, você tem que ter uma Sim. confiança absurda em você, né? Pra E eu poder. nela, né? Porque o pinto dela quebra uma castanha do Pará. Se ela Cara, quiser quebrar meu dedo, vai fácil. sim, E esse vínculo foi construído ao longo do tempo, com certeza. né? E é o essencial até para poder elas te responderem e atenderem de forma mais eficiente, né? Com certeza. Até porque as aves, elas, né, as araras principalmente, elas não têm uma hierarquia dentro do bando delas. E que nem muita gente usa meio que dessa hierarquia para treinar cachorro e tal. Uhum. Com elas isso não funciona, né? Elas, na natureza, elas vivem em bando, mas ela responde ao par e ela, tipo, tá no mesmo nível. Ela faz aquilo porque ela quer. Então, você conseguir convencer ela que ela para fazer alguma coisa ali para você, realmente tem que ter um vínculo muito forte, que ela meio que está fazendo porque ela quer, não exatamente para te agradar, né? Então tem toda uma relação ali e a gente mantém esse vínculo aí justamente para conseguir, né, essa comunicação e esse É, tipo eles de vivem em bando ação. mais por uma questão de segurança, mas Isso, são indivíduos que são bem independentes, é isso? isso. Inclusive, tem uma parte do curso lá que a gente entende que fala da teoria do caos, porque ali não tem quem manda, quem desmanda. Então, se a gente está no bando ali, tem uma ave não treinada e ela sair gritando e assustar e voar, ela pode acontecer de todo o resto do bando ir atrás e se perder junto com ela. Né? É muito engraçado, porque às vezes uma vê um gavião, vê um perigo, ela grita, todo mundo sai voando. Não é porque o chefe falou, ah, tô indo, vai todo mundo atrás. Qualquer ave que der um alerta, vai todo mundo junto. Eles não têm essa hierarquia. Então é um negócio bem desafiador para trabalhar ali, justamente por estar ali todo mundo no mesmo nível e de vez em quando dá uns probleminhas aí que a gente É, passa os apertos, principalmente com ave não treinada, ou que está no começo do treinamento, que leva todo mundo para um lado que você não queria que fosse. é o que a gente estava comentando, né? Que assim, rede social é beleza. São os vídeos tranquilinhos, bonitinhos, mas tem todo um trabalho por trás disso que é complexo. Eu não te escutei, que para você o fone. Tem todo o Falando, trabalho é por trás todo um disso. trabalho complexo por trás desses vídeos todos, né? Que a gente vê no Instagram e tudo, são os vídeos bonitinhos, tudo feito, mas tem todo um Isso. trabalho por trás disso, né? Com certeza. Muito trabalho. Muito trabalho. E acaba que eu até mostro um pouco, mas acaba que por questão de algoritmo mesmo, ele mostra o vídeo que viraliza é aquele bonitinho dela me dando um beijo, dela voando e pousando na minha mão, né? O vídeo da bicada, o que eu peço pra ela fazer uma coisa ela não faz, que ela faz eu passar vergonha esperando 2 horas para ela descer da árvore, tá lá, mas ele não viraliza tanto. Porque tem hora também que ela dá uma de adolescente rebelde e não quer fazer. Tem, nossa, principalmente na hora que eles estão cansados na árvore, no dia quente, eles falam, eu vou embora não, vou ficar aqui, tô tranquilo, tô de boa. Né? E deve ser muito bom essa convivência, né? Eu acho que você também aprende muita coisa com elas, não? Com certeza, com certeza. É muito, muito legal que a gente tem essa troca aí, né? Que o pessoal acha que, não, é só você tá ali como, né, vamos dizer, superior, a espécie, né, mais inteligente. Nossa, mas cada coisa que você aprende, assim, com eles é muito legal, né? Essa questão da forma com que eles funcionam, a questão do banco deles, como trabalha, né? E que cada um faz o que quer. Então, às vezes, eu estou ali, estou querendo fazer a minha rotina e eles fazem eu fazer uma coisa completamente diferente. Aí um dia ali que eu estou super corrido, quando eu vou ver, eu tenho que ir lá esperar uma hora para eles virem embora, e uma coisa que eu não estava esperando. Aí muda toda a dinâmica do dia ali e é bem, né, faz a gente pensar aí, tirar umas conclusões, né? É bem filosófico aí, né? Tem hora que você faz uma meditação ali de forma obrigatória, porque não tem outra opção para fazer.
É porque assim, pelo que eu percebi, inclusive, agora a gente conversando e tudo, assim, elas são treinadas, né? Mas existe também a convivência quase que natural. Elas não são forçadas a fazer, né? E isso é muito bom para elas, né? Com certeza. Porque te Tem o dá direito de uma escolha ali. liberdade também, dá uma sensação de liberdade para elas que elas não teriam se fosse algo mais forçado. É, tem, exato, com certeza. Porque tem muita gente que faz esse voo, que é aquele voo, vamos dizer assim, de A para B, que ele voa de um lugar para o outro, é aquele negócio decorativo ali e tal. Elas não, elas têm a escolha, né, elas têm essa possibilidade de escolher se elas querem voar ou não, para onde que elas querem voar, onde que elas querem ficar, né? Isso tem, elas têm essa opção mesmo. O que torna uma interação como um pet normal, Sim, com certeza. Acho que né? tá ali, né? No seu cachorro que você leva para passear no parque e tira da coleira, né? No parque. Os meus, se eu tirar, eu Acho não que é pego bem nunca isso. mais. É, eu brigo, não Pego posso falar não, nunca porque as mais. araras me obedecem mais que meus cachorros aqui também. Acho que eu passo mais tempo treinando elas que os cachorros. E elas convivem bem com os cachorros aí? Então, Mais ou menos. é um convívio que eu não incentivo muito por parte das araras, né? Porque os meus cachorros são tranquilos, né? Eu sensibilizei eles podem ter essa convivência com as araras, mas eu não sei como que são outros. Então, justamente por causa disso, eu tento manter, né, o distanciamento delas para os cachorros. Então, o espaço que elas ficam, os cachorros não vão, justamente para poder não ter essa, né, Para essa evitar que elas sensibilização comecem tão também a grande. não entender o Isso. cachorro como uma ameaça. É. Exato, para elas manterem um pouquinho desse instinto. Acabou que perdeu, porque o cachorro está aqui dentro de casa, elas veem o cachorro, às vezes a gente vai viajar, tá todo mundo dentro do carro, diminui um pouquinho, mas eu ainda tento manter isso no nível para cada um se respeitar, né? E para os cachorros acostumarem, porque eu fiz até um galinho que fica lá no quintal junto com os cachorros, justamente para os cachorros já terem essa convivência. Então, quando a Manu veio, já veio o Zé, que é esse galinho Guernizé, que eu treinei, que o cachorro meu é um Doberman de guarda, né? Então, tive que fazer esse trabalho de socialização e tal, para todo mundo respeitar os espaços, né? A convivência dos cachorros com as araras sempre, né, mediado, tal, para não ter problema. Mas aqui tá todo mundo numa convivência tranquila e tal. De vez em quando as araras descem lá na garagem, no canil, né? No quintal da frente que os cachorros estão, não acontece nada demais. Mas eu tento manter esse distanciamento justamente por causa do fogo livre, né? Que a minha cachorra aqui é tranquila, mas do vizinho não é. Então, eu preciso tomar esse cuidado. E essa a questão até da própria visibilidade que você tem com as araras deve ter aberto muitas portas também para você, né? Sim, tá sendo bem interessante isso. A gente tem conseguido divulgar, né, nosso trabalho, a nossa convivência aí para bastante gente. E a ideia desde o começo foi mostrar, né, essa possibilidade, porque é muito engraçado que toda conversa que a gente tem, todo mundo que pega uma ave, que quer ter uma arara, quer ter um papagaio, parece que a primeira e única opção que a pessoa tem é justamente essa, cortar a asa ou prender dentro de uma gaiola. E eu não que eu abomine isso, eu sei que é uma coisa que eu não faria, né? Então, a partir do momento que eu consigo mostrar isso para as pessoas, que existem outras possibilidades, as pessoas começam a pensar um pouquinho diferente, né? Então, eu acho isso bem legal, e aí essa visibilidade, né, que as redes sociais trouxeram, acho muito positivo nesse momento, né? De mostrar que existem outras formas de ensinar, né, de criar um bicho desse, você pode ter uma convivência bem mais natural do que deixar ele preso ali dentro da gaiola, né? E que assim provavelmente ele vai estar bem mais feliz com outro animalzinho preso dentro da gaiola o dia inteiro sem Sim, interação com pessoas, né? o estresse menor. Acaba que assim, a gente percebe que são animais que estão saudáveis, estão bem, Sim, bom. né? Sim. Não Aham. tem. Não aparentam sinais de estresse, de nada disso. Então isso Sim, mostra que existe realmente essa possibilidade, sem ser você impedir ela de ser arara. Você cortar a exato. asa e trancar dentro da gaiola, você vai fazer ela deixar de ser ela. Com
com porque ela certeza. perde a... A essência É, dela, né? que é exatamente... Aí realmente o povo reclama que é aquele animal que grita demais, que, porque ela precisa realmente gastar essa energia, né? Com E, certeza. e se você fosse assim, para dar um conselho, quem quisesse ter uma arara, o que você diria? Porque não é fácil. Não, não é fácil. A primeira coisa que eu falo antes de adquirir o animal é estudar, estudar muito. Eu falo para a primeira coisa é fazer um curso de voo livre. A gente tem um pessoal aqui no Brasil ensinando, não precisa mais saber falar inglês para fazer com Credil. Tem pessoal ensinando aqui no Brasil em português. Então, fazer um curso desse, entender tudo que envolve o voo livre. Eu sei que o voo livre não é para todo mundo, eu ia estar sendo quase uma utopia aqui falar que para todo mundo que quer ter um bicho desse tem que criar ele livre, né? Seria muito legal isso sim, mas eu entendo que tem pessoas que não vão, mas caso você não vá dar essa possibilidade, você tem que entender todas as outras nuances ali, né? E todas as outras necessidades que o bicho desse tem, né? São animais muito inteligentes, eles estão aqui o tempo todo gastando a cabeça, aqui, ó, Tadeu, ó, aqui tentando desmanchar esse outro puleiro que está aqui do lado, ó. Ele está aqui nos parafusos, metade do puleiro já está tá todo amarrado aqui, justamente por causa disso. E ele está aqui tentando tirar um parafuso novo. Já até caiu um pedaço aqui no chão. Então a cabecinha dele está funcionando ali o tempo todo, né? Então, você conseguir suprir essas necessidades é muito importante. Né? Uma outra coisa que pouca gente fala, né? Eles são animais muito sociais. Na natureza, eles vivem em pares o tempo todo. Eles estão 24 horas com o par deles lá, né? Então, para a gente ter um E é bicho pra vida desse, é toda, né? pensar sim, para a vida toda. Então você tem que pensar ali que eu vou ter um animal desse, mas eu tenho que pensar em suprir essa necessidade social dele. Você vai passar 24 horas com o seu pet? Provavelmente não. Então, em vez de ter um, você já tem que pensar que é dois. Dois multiplica tudo. É duas vezes mais barulho, duas vezes mais sujeira, duas vezes mais comida, né? Duas vezes mais cara a conta do veterinário, que não, já não é barato, que é um veterinário especialista, né? Então a gente tem que entender isso tudo. Então, são coisas que a gente tem que pensar bastante aí antes de adquirir um animal desse. E, além disso, tem a questão também da longevidade, né? Porque muita gente pega um animal desse e não para pensar que depois vai entrar, né? Vai casar, vai entrar na faculdade, vai mudar de cidade, vai mudar de país. E toda a burocracia para um animal desse é um pouco diferente. E, além disso, é um animal que vive, chega a viver 80 anos, até mais que isso. Então, é meio que um compromisso para o resto da vida, né? Então a gente tem que pensar em todos esses quesitos aí, né? E se você parar para pensar mesmo, você já fala para a pessoa compra uma de pelúcia que é melhor. E Mas a espaço, né? pessoa, Tem que ter espaço. sim, espaço específico, né? Falar que eu vou ter uma arara dessa no apartamento, que ela pode, a pessoa pergunta, eu falo, pode, mas você vai fazer ela voar, você vai fazer ela gastar energia para ela não ficar lá à toa gritando, porque ela vai gritar, vai incomodar vizinho, e não sei o quê, né? Aqui em casa eu fiz toda uma adaptação, né? Pelei o quintal e tal, e ainda vi que não foi suficiente, então eu tô mudando de casa, uma da casa do lado, numa área verde, que elas vão ter bem mais espaço para poder curtir a liberdade mais tempo durante o dia com mais segurança, né? Então, essa questão aí acaba que a gente muda toda a rotina da vida, né? E aí uma coisa que eu tento mostrar para a pessoa também é que se você vai ter um bicho desse, não vai conseguir fazer voo livre, pensa num menor, num outro tipo de ave que às vezes não voa, ou então pode até ser que voa, mas menor as jandaias mesmo. Acaba que dentro de casa, os voos que elas fazem dentro de casa já são bem, né, elas conseguem gastar bem mais energia. Tem hora que está chovendo, sei que eu não soltei as jandaias, quando vê, elas estão fazendo círculo aqui dentro de casa e voando, que nem uma doida, gastando energia, né? A arara, para conseguir fazer isso, você tem que colocar ela dentro do pó esportivo, claro, né? Então, dá para pensar um pouco, porque eu sei que a arara tem esse apelo, é grande, é bonito e tal, mas isso ao mesmo tempo traz o poder de destruição, né? A arara vermelha é um dos maiores bicos, o bico maior que dela é só da arara azul. E ele consegue destruir. Aqui em casa não tem uma tomada que eu tive que trocar aqui na casa que ele conseguiu destruir. E é tipo, eu fico atento, mas você dá uma bobeirinha, ele vai lá e fica a tampa e leva para brincar, né? Então,
o Tadeu consegue desparafusar a gaiola pelo lado de dentro. Até hoje eu não sei como que ele faz isso. Ele pega o parafuso e vai tirando assim. Então é um bico muito destrutivo. Quando a gente pensar numa ave menor, a gente diminui um pouquinho, né, dessas coisas. Então, para você ter uma arara de estimação, você tem que ter muita certeza do que você quer, que você está entrando, né? E a gente hoje em dia, né, tem vários animais aí disponíveis, então dá para pensar aí que às vezes pegar um menorzinho, né? Eu mesmo, depois que eu peguei as jandaias, eu fiquei apaixonado com elas de uma forma assim, que se eu soubesse, talvez eu tinha ficado com as pequenininhas desde o começo. Porque para viajar com essa daqui, meu porta-mala vai só com as araras. Eu tive que comprar aqueles bagageiros de ferro para poder levar minha mala, porque o porta-mala tá as araras, né? Então é um negócio assim, né? Tudo é quase que um dinossauro de estimação mesmo, sabe? Então é uma logística muito grande ali, que às vezes a pessoa vai no impulso, sem entender direito e não percebe isso tudo, né? Então é bastante coisa para pensar. Eu acho que é bastante importante estudar para entender se a gente vai conseguir respeitar a biologia desse animal e deixar ele ser aquilo que ele nasceu para ser, né? Aqui em Brasília, eu tomei um susto outro dia, exatamente porque meu consultório fica numa área que tem bastante prédio. Mas apareceu uma arara lá. Não sei de onde veio, nem para onde foi. Mas ela ficou lá um bom tempo. E aí foi realmente assim. Ela ia para uma árvore, voltava em cima do prédio, aí vai para outra, grita, coisa. Muito provavelmente ela estava sozinha, então ela possivelmente pode ter se perdido do bando. Obviamente ela deve ter É, reencontrado, porque. E lá acho que foi essa arara e um tucano. Foram as únicas coisas assim, mais diferentes que apareceram. Né? então, E eu não sei, eu sei que tem um pessoal que faz voo livre em Brasília, mas às vezes pode ser uma de estimação também que se perdeu, que não é treinada para voo e estava pode, perdida aí no pode, centro da cidade. pode. E você tem intenção, às vezes, de montar um curso ou algo do gênero? Não tenho, não. Eu já sou professor, já ensino a minha parte da computação ali. As araras são um hobby. Estou aqui para poder curtir, tento mostrar isso de uma forma um pouquinho mais séria e tal. Gosto de mostrar esse lado aí, vamos dizer assim, um pouquinho mais burocrático, essa conversa um pouquinho mais técnica e tal. Mas é um hobby, é a hora que eu estou aqui para descansar mesmo. Adoro ver o pessoal treinando, às vezes dou pitaco e tal, mas ter o meu curso, ter o meu acompanhamento aí, acho que não é para mim, não. Quero manter aqui como hobby, assim, na parte, né, a minha terapia, a hora que eu desligo dos problemas da vida mesmo, porque colocar isso como trabalho, por enquanto, não é uma vontade, não. E deve desligar mesmo, realmente deve ser muito bom, né? Até porque o retorno é muito real, né? Sim, com E muito imediato certeza. também, né? Se elas não estão Sim. satisfeitas, elas não ficam de Elas boa, mostram, não. mostram de várias formas, inclusive picadas. Mas mostra mesmo. Às vezes eu pego elas para lixar a unha, porque a unha delas machuca. Ah, no dia que eu lixei a unha, ela sobe para a árvore e fica lá, tipo, ó, você me machucou, você fez coisa que eu não queria, acho que eu não vou voltar para casa hoje, não. E Bem aí fica lá. adolescente rebelde. Então eu já faço isso aí no dia que eu sei que no outro dia vai dar tá tranquilo, já tento fazer assim de uma forma. Elas estão acostumadas, mas é uma coisa que elas não gostam, então já fica assim. O dia que eu vou levar no veterinário, mesmo no começo, eu mesmo continha, porque essa questão de dona, assim, eu falo, não, eu sei conter, eu vou fazer melhor que quem tá lá, mas hoje em dia eu já não faço, mas chego lá e entrego pro veterinário, ó, faz o que você tem que fazer, eu tô aqui fora, não me coloca no meio dessa aí, não. Até para elas não ficarem Justamente, magoadas contigo, né? sim, Porque deve ficar e ficar mesmo. fica. Nossa, a Manu teve uma época que eu tive que dar remédio, e ela não gostava do remédio, eu tive que forçar. Nossa, eu chegava perto da gaiola, ela já ia pro outro lado. Eu falei, ainda bem que você não tá podendo voar, por causa que ela tinha machucado. Se você tivesse voando, eu tivesse dando remédio, eu tava perdido. Né? Suas redes sociais, para quem quiser seguir. Sim, é Araras Viajantes, né? A gente está aí quase todas as redes sociais aí. Tem bastante videozinho viralizado dessa turma voando, que acho que é bem bonito. A gente mostra um pouco da nossa rotina, do nosso dia a dia, das nossas viagens lá.
quem quiser seguir a gente, é @AraraDiaDiantes. Eu acho que é isso, né? Então a gente está aí mostrando que o bichinho pode ser um animal de estimação sim, mas e provavelmente ele não vai estar feliz preso na gaiola o dia inteiro. E quanto mais tempo ele puder compartilhar da vida com a gente, acho que mais feliz ele vai ser. É isso. Né? Eu queria agradecer mesmo. Eu espero que a gente tenha trazido principalmente essa educação de que você pode ter um animal desse desde que você tenha noção do trabalho que você vai ter e da necessidade que eles têm de ter realmente um espaço, poder voar, poder ser um animal livre, porém com segurança de um cativeiro. Porque na verdade elas são mistas, né? Período de vida livre e período guardado. Eu espero que realmente a gente possa ter trazido isso para quem tem a intenção de ter uma arara e ver que realmente assim é um animal bonito e tudo, mas que dá trabalho. Muito. Né? Não é só simplesmente, beleza, gostei, é bonitinho, vou pegar e botar na gaiola. Até porque ela não vai ficar feliz, né? Eu queria agradecer Realmente mesmo. é um desafio aí mesmo. Então, entender, né, tudo isso que envolve. Por isso que eu falo que é bastante importante estudar, entender bastante deles para entender o que a gente precisa fornecer para eles, né? E muitas vezes a gente não supre tudo que a gente tem, todas as necessidades que tem de um cachorro, de um gato, mas justamente para eles terem, né, animais domésticos, já estarem acostumados naquele convívio com o ser humano, eles não mostram isso tão fácil, tão rápido. Aqui, elas começam a ser destrutivas, barulhentas, né? Trazer esses comportamentos estereotipados, repetitivos, né? Até a automutilação, de uma forma muito burocrática, assim, se você não supre, né, todas as necessidades. Então, realmente, tem esse desafio maior por a gente estar lidando com um animal, né? Vamos dizer assim, silvestre, né? Um animal que não foi domesticado e que traz toda essa carga, né? Toda essa genética aí mais selvagem, né? Para adaptar para a vida na natureza, né? Então, esse desafio aí é muito grande, mas, como você falou, se a pessoa estiver disposta, acho que realmente é uma possibilidade. A gente passa o SUS, passa umas raivas aí de vez em quando, mas com certeza o lado positivo vale a pena, né? Poder ter um bicho desse voltando para você, escolhendo estar ali do seu lado, né? Essa convivência aqui, para mim, acho que não tem preço, né? Então, eu investi muito tempo, né? Uma força muito grande para poder deixar, né, dar essas possibilidades para ele, mas não me arrependo nem um pouco, né? Conseguir compartilhar a vida com eles assim é uma coisa assim fora do sério. Não sou uma pessoa, até suspeito para falar, mas pô, sou muito feliz de poder ter essa convivência assim com eles. Né? Queria dizer que aqui a gente conta com apoio do Plano B, vídeo, internet, marketing, vídeo institucional, podcast, o que vocês precisarem que a galera faz. Queria agradecer mesmo. Eu espero que realmente assim o trabalho de vocês, seu com as araras, gere bastante fruto, que as pessoas consigam entender que é possível ter um animal desse porte, dessa beleza, sem necessariamente mantê-los engaiolados, com a asa cortada, para que eles possam ser animais felizes. Porque não adianta você ter um animal bonito desse para você guardar em casa. Né? Queria agradecer mesmo. Muitíssimo obrigado mesmo, Strauss. Eu agradeço pela oportunidade, muito legal estar aqui, poder apresentar um pouquinho aí da nossa rotina, do nosso dia a dia, um pouquinho dessa turma. E é isso aí, muito obrigado. Manu, você vai dar um tchau? É isso. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado. Tá. E é isso então. E até semana que vem.